Estou trabalhando aqui com a tinta PVA e com a tinta para tecido. E vou misturando aqui o branco com um pouco de cor de laranja, formando essa cor meio salmão, clarinho, para começar a trabalhar o céu. Depois eu vou continuar com o branco. Depois colocar mais um pouquinho de azul, aí no caso eu vou colocar um azul claro. E reforçar posteriormente a cor laranja também, para deixar mais forte essa cor. Ó, embaixo ali já está um pouquinho mais do laranja aparecendo. Aqui terminando de trabalhar com o branco. E já vou começar a fazer umas pinceladas com a cor azul. Olha agora o azul, esse azul é a tonalidade da cor azul inverno, é o nome desse azul. Um azul claro. Agora com o azul escuro eu começo a delinear essas linhas lá atrás que sobraram, que já formaram como se fossem montanhas pequenas lá no fundo. Então eu aproveito esse desenho que ficou mesmo para poder me inspirar e já fazer essas montanhas. Então eu começo com esse azul escuro e depois eu vou colocar o verde oliva. Um pouquinho de verde mais claro e vou misturando sem limpar o pincel. Sempre deixo ele com um pouquinho da tinta que foi usada anteriormente, assim vai misturando uma cor com a outra. Este azul é o azul cerúleo e eu começo a trabalhar com ele. Depois eu vou colocar o azul mais claro. Este aqui é a cor Aquamarine. Então eu comecei com o azul cerúleo, depois o azul inverno e agora o Aquamarine. E vou misturando.
cor amêndoa, vou começar a trabalhar com pedras, com rochas. Aqui eu misturei o azul inverno com um pouco de branco, deixei ele ainda mais claro. E vou passando na onde vai ser a caída da cachoeira. Agora eu uso o azul mais escuro, que é o azul aquamarine, e vou preenchendo entre as pedras. As pedras ganharam uma cor um pouco sombreada porque o pincel que eu usei estava sujo de verde oliva e eu usei o amêndoa, então naturalmente formou-se sombras nas pedras. Riscos leves, brancos, aqui nessa região, antes da caída da água, mas não lá no fundo permanece na mesma cor. Com a cor azul marinho, eu resolvo escurecer essa região aqui do lado e do outro lado também, onde temos o encontro da mata, da vegetação com a água.
começando a trabalhar a caída da água entre as pedras. Cuidadosamente, vou trabalhando a caída principal, começando pelas laterais, lembrando que posso colocar um risco branco representando a água aqui e acolá sobre uma pedra, porém com cuidado para não tampar toda a pedra, deixar ela ainda aparecer.